Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos maiores mercados do Brasil. O mercado que movimenta bilhões todos os anos, mas que para muita gente ainda é quase invisível. Bora falar sobre o mercado secreto do governo. Pois é, essa citação do Hipernotícias resume bem o que muita gente pensa, né? A palavra licitação já traz na cabeça uma imagem de burocracia, uma pilha de papel que não acaba mais e um sistema que parece feito só para quem já conhece os caminhos. Mas e se essa imagem toda estiver um pouco distorcida? E se, por trás dessa fama de complicado, existir um mundo de oportunidades aberto para todo mundo? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Para a gente começar a entender essa história, o primeiro passo é ter uma ideia do tamanho da coisa. Pensa no governo não como uma entidade abstrata, mas como um super comprador, com uma lista de compras, assim, gigantesca. A real é que, para a máquina pública funcionar, desde a menor prefeitura lá do interior até os grandes ministérios em Brasília, ela precisa consumir. E ela consome de tudo, o tempo todo. E essa lista de compras é de uma variedade impressionante. Pensa só, vai desde a comida das escolas e os remédios nos postos de saúde, passando por obras enormes de infraestrutura, até a compra de programas de computador, serviços de limpeza, transporte, consultorias. Basicamente, todo o setor da economia tem alguma coisa que o governo precisa comprar. Quando a gente junta essa variedade toda com o volume de compras, a palavra mercado fica até pequena. O que a gente tem, na verdade, é um verdadeiro oceano de oportunidades. E não é exagero não, a gente está falando de bilhões de reais que são movimentados todos os anos através de contratos com o governo. É um fluxo de dinheiro colossal que alimenta empresas e gera empregos do país inteiro. E o mais legal é ver como isso mudou ao longo do tempo. Antigamente, parecia um jogo só para peixe grande, né? Um clube fechado das grandes corporações. Mas hoje, a história é outra. Com a digitalização, com os pregões eletrônicos, as barreiras caíram. Uma empresa pequena ou média pode competir de igual para igual de qualquer canto do Brasil. Mas, como a gente sabe, onde tem muito dinheiro e muita oportunidade, infelizmente, também existe um risco enorme de desvios e corrupção. Esse oceano de oportunidades tem um lado bem sombrio. E para a gente não ficar só na teoria, um relatório da Polícia Federal no Ceará, que foi divulgado pelo G1, mostra na prática, e de forma bem preocupante, como essa engrenagem pode ser manipulada. Olha só como funcionava o esquema, segundo a investigação. Era um ciclo que se retroalimentava. Um deputado mandava a verba pública para cidades aliadas, lá uma parte desse dinheiro era desviada por meio de contratos fraudulentos para empresas do grupo. E esse dinheiro sujo voltava para financiar as campanhas políticas que mantinham todo o esquema de pé. E a investigação da PF aponta nomes e os supostos papéis de cada um. Teria um líder operacional, que controlava as empresas, um líder político, que direcionava as verbas, e outros operadores que faziam a coisa toda acontecer. É importante deixar claro que as defesas de todos eles negam as irregularidades, ok? Agora, se prepara para esse número. Só 9 das empresas que estariam envolvidas nesse esquema receberam, em apenas 2 anos, mais de 455 milhões de reais de prefeituras. É um volume de dinheiro que dá um nó na cabeça e mostra o tamanho do prejuízo que isso pode causar. Ok, a gente já viu o tamanho da oportunidade e o tamanho do risco. A pergunta de milhões é, como é que se protege um sistema tão importante, mas ao mesmo tempo tão vulnerável? A resposta parece estar em 3 palavras: planejamento, transparência e tecnologia. E uma das principais ferramentas para isso é uma coisa chamada Plano Anual de Contratações, o famoso PCA. A ideia é bem simples, mas é poderosa. Em vez do governo sair comprando as coisas na correria de forma desorganizada, ele é obrigado a planejar tudo com um ano de antecedência. Esse exemplo do Tribunal de Justiça do Maranhão mostra direitinho como a coisa funciona na prática. Tem etapas claras, análise, aprovação, não é nada feito de qualquer jeito. E o ponto mais importante de todos está lá no final. O plano é aprovado e publicado. Fica tudo às claras para quem quiser ver. E os benefícios são muitos. Cidades como Três Lagoas, que já usam o PCA, falam em redução de custos, melhoria na qualidade do que é comprado e o principal, transparência. Quando o mercado sabe com antecedência o que o governo vai comprar, a competição aumenta. E quando a sociedade pode fiscalizar, a porta para a corrupção começa a se fechar. E a tecnologia continua ajudando. Já estão testando novas plataformas como essa chamada Contrata Mais Brasil. A ideia é simplificar ainda mais as coisas, criando, por exemplo, uma ponte digital direta entre o pequeno agricultor e a merenda escolar. É usar a tecnologia para fazer o dinheiro chegar onde realmente tem impacto social.
Tá, mas no fim das contas, por que essa discussão toda sobre licitação, planos anuais e plataformas digitais realmente importa no nosso dia a dia? Importa, e muito, porque o objetivo final dessas reformas é mudar a forma como a gestão pública funciona. É sair de um sistema que parece lento e obscuro para um sistema ágil, transparente e inteligente, onde cada real do nosso dinheiro é gasto da melhor forma possível. E aqui está o pulo do gato. Todo esse processo de compra do governo é, na verdade, a grande engrenagem que transforma o dinheiro dos impostos em serviços de verdade para a população. Sabe a merenda de qualidade na escola? O remédio que não falta no posto de saúde? A rua asfaltadinha? O transporte público que funciona? Então, a qualidade de tudo isso depende diretamente da honestidade e da eficiência desse processo de contratação. Então, a grande reflexão que fica é essa. Sabendo que esses contratos públicos estão no coração de quase todos os serviços essenciais, será que só a tecnologia e as novas leis de transparência vão ser suficientes para blindar esse sistema contra a fraude? Para garantir que ele sirva de verdade ao interesse público? A resposta para isso vai definir a qualidade da vida que a gente vai ter nos próximos anos.